Oi, gente, tudo bem? Hoje quero e vou começar uma, uma série de vídeos falando sobre aromaterapia para a depressão. Uma aula muito boa que eu tive e eu gostaria de passar alguns pontos que eu achei importantes para vocês. Então, vamos embora começar. Em alguns casos de inflamação sem motivos aparentes, a gente não pode deixar de ir fundo na queixa, porque a gente sabe que os sintomas muitas vezes só são demonstrações no corpo físico de como está o nosso emocional. Então, a pergunta que a gente não pode calar é: o que veio primeiro? A inflamação ou a depressão? Uma inflamação pode provocar a depressão, e o contrário também é verdadeiro. Na depressão, a gente tem que tomar conta de muitos detalhes, né? Além de pensar em tudo que o indivíduo está vivendo, a gente tem que conversar sobre os diversos pontos que a gente acha importante, como a microbiota intestinal, porque hoje sabe-se que 90% da serotonina é fabricada no intestino, então é preciso que a nossa microbiota esteja saudável para que a gente fabrique a serotonina, que é o hormônio da felicidade, né? A serotonina, ela atua regulando o humor, o sono, o apetite, as funções cognitivas, a temperatura, e quando ela se encontra em baixa concentração, pode causar mau humor, ansiedade e até mesmo a depressão. Uma das formas de aumentar a serotonina é praticando exercícios, comendo alimentos ricos em triptofano e, em casos mais severos, procurar o neurologista para que seja diagnosticado e assim tratado. Outro fato é o histórico familiar. A gente não pode deixar de pensar nos fatores estressores que esse indivíduo viveu, se ele já conseguiu limpar tudo isso do corpo dele, do corpo vibracional, porque se a gente não cuidar disso, a gente vai trabalhar com os óleos essenciais, que é uma alternativa boa, mas que, se for um tratamento superficial apenas, não vai adiantar. A depressão requer um tratamento de profundidade, que leva tempo, e não é só substituir a alopatia pelos óleos essenciais. A gente não pode pensar no óleo essencial só para tratar os sintomas, como a insônia, a reatividade, porque a gente vai pensar no óleo que vai tratar algum desses sintomas, mas que ao longo prazo, não vai trazer o resultado que a gente almeja. Por quê? Porque essa depressão pode dar uma mascarada e
ter a recaída, o que a gente não quer, né? Acontecem casos de algumas doenças autoimunes virem antes da depressão, ou acontece casos da depressão vir antes dessas doenças, como o lúpus eritematoso, a artrite reumatoide, entre outros. E fisicamente também pode vir a hipertensão e a doença inflamatória intestinal antes da depressão. E depois, quando vai investigar profundamente, vai ver que a depressão já estava lá antes dessas doenças. E em quase todos os casos, a depressão fica agravada por uma patologia dessa, porque, por exemplo, a pessoa fala, eu estou deprimida por causa de tanta dor, e às vezes a pessoa já estava deprimida antes e agora está sentindo dor. Ainda sobre a depressão, estima-se que a depressão é 2 vezes mais em mulheres e o estresse crônico é um dos fatores de risco, porque a mulher tem aquela jornada dupla, né? Trabalha fora, trabalha em casa, nem sempre encontra a ajuda do parceiro, então acaba que ela fica mais estressada. Às vezes o homem chega em casa do trabalho, liga a televisão e fica lá. E se ele está fazendo isso é porque ele pode, né? E entre os eventos estressores que demonstraram ser capazes de de aumentar os níveis de inflamação no sangue, são as discussões conjugais. Ela clinicamente, essas discussões, elas são capazes de aumentar a pressão arterial em pacientes que já têm a hipertensão e até em pacientes, por exemplo, a minha pressão é normal, é 12/8, mas se eu tiver um estresse assim súbito, aí minha pressão sobe. E é uma coisa que eu já observei e sempre observo. Quando acontece alguma coisa que eu me sinto mal, vou ver a pressão tá alta. E aí, no próximo vídeo, eu vou continuar esse assunto, porque eu acho um assunto muito importante, que a gente tem que ajudar as pessoas que nos cercam e se ajudar também, né? E se você está gostando do meu conteúdo, curte lá, comenta, compartilha, interage. E se você não é inscrito, se inscreve. Eu te agradeço. Valeu!